Olá, meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e está começando mais um episódio do podcast On, Revista Fevale. E hoje estamos de volta com o quadro mensal do podcast On, o PodSesmit, voltado para assuntos da saúde. Neste episódio, vamos conversar sobre o Novembro Azul e quem está aqui comigo é a médica da Medicina do Trabalho da Fevale, Suzana Freitas de Oliveira, e o psicólogo Neymar Gil. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Então, para começar, o que é o Novembro Azul e qual que é a importância dessa campanha para a saúde do homem, para a conscientização do câncer de próstata também? Pode começar? Posso começar. Então, Novembro Azul é mais uma data, alusiva para algumas questões relacionadas à saúde, onde a gente tem sempre essas questões das cores associadas. E assim como a gente já teve outras datas alusivas aí à saúde, o Setembro Amarelo, tivemos novembro, o Outubro Rosa, e agora o Novembro Azul para tratar da questão do câncer de próstata, Então, talvez das poucas campanhas e poucos meses que a gente tenha um olhar mais específico para a saúde do homem. E apesar de ter iniciado focando na questão do câncer de próstata, hoje a gente fala da saúde do homem como um todo, Não só a saúde fisiológica, mas também, inclusive, saúde mental. E quais são os mitos que se tem ao redor da saúde do homem, do cuidado, da prevenção? Atualmente, o próprio homem é um tanto quanto preconceituoso, acha que vai perder a masculinidade se ele for fazer exames de próstata, exame de toque. Então, isso é um mito que já está sendo desconstituído, Agora, a gente vê muito mais homens procurando, de uma maneira geral, maior cuidado, fazendo exames de sangue, indo no urologista, fazendo exame de toque. Então, aos poucos, vai caindo esses mitos e vai demonstrando a importância que se tem em prevenção, que a gente pode evitar muitos cânceres, e o de próstata é um deles, com uma prevenção simples e anual. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Bom, além da genética, que é bastante importante, também hábitos alimentares, modos de vida, como tabagismo, alcoolismo, comidas mais condimentadas, embutidos, gordurosas. Então, tudo isso, o sedentarismo, tudo isso é um combo para que o câncer de próstata seja o segundo que mais mata os homens no Brasil. Ele perde, se não me engano, para o melanoma. Então, é isso. São uma combinação de fatores genéticos com maneiras, hábitos de vida. E tu tens o risco maior relacionado à predisposição, por exemplo, de pai, tio e irmão, E homens negros, a própria raça tem uma predisposição maior. Então, também tem essa necessidade de cuidado, Bem importante ser atendido esse olhar ali. Quais são os principais sintomas que se deve observar? Bom, o câncer de próstata ele pode ser silencioso, mas numa grande parte ele vem com sintomas direcionados para a questão urinária. Jato de urina que se interrompem no meio ou que seja difícil de iniciar a micção, dores na região pélvica. Tudo isso também vem associado a levantar mais vezes à noite para urinar. Então, principalmente a maneira do jato, um jato mais fino, que a pessoa reconheça que não é aquele jato normal, abundante, enfim, e que venha acompanhado de alguma infecção, como prostatite, também pode ser um sinal de alerta, não quer dizer que seja. Então, é melhor procurar um urologista, fazer alguns exames e descartar a possibilidade de ter um câncer, enfim, e tratar outras causas que também causam esses sintomas. E o que se faz após o diagnóstico? Quais são os exames que tem que fazer? Bom, os exames de prevenção são principalmente o toque, e o PSA. O PSA, ele não é sozinho, ele não diz muita coisa, porque outras doenças
que além do câncer, ele pode dar um PSA aumentado, que é um exame de sangue, né? Aí vem o toque e depois vem a ecografia, que pode fazer uma ecografia, aí o médico que vai decidir quais os exames de diagnóstico. E, por fim, uma biópsia se faz necessário se tiver alguns elementos suspeitos, né? Como o crescimento da próstata, enfim. Então, são esses os primeiros exames. É o exame clínico, né, o de toque, o PSA, uma ecografia, e aí o médico vai vendo conforme chegar até a biópsia. Feita a biópsia, e então, se for realmente estabelecido o diagnóstico de câncer, tem inúmeros tratamentos também. E a partir de mais ou menos qual idade que se começa a ter maior cuidado para esse tipo de exame? Bom, depende também da alguma trajetória já genética, né? Mas entre 40 e 50 anos já se pode fazer o estabelecimento de medidas de prevenção sempre, mas sempre estar atentos, né? Não existe uma idade fixa, mas a partir ali de 45, 50 anos já ficar um pouco mais cuidadoso e um pouco mais frequente a ida ao urologista. E além do câncer de próstata, quais outros cuidados de saúde masculina o Novembro Azul busca destacar também, né? Na verdade, o Novembro Azul, ele fala de uma maneira geral da saúde do homem, né? Que aí vai desde visitas periódicas ao médico, fazer aqueles exames de rotina, colesterol, triglicerídeos, glicose, né? Ir no cardiologista, fazer exames cardiológicos ou uma consulta anual, ou exames a cada 2 anos ou a cada ano. Vai dependendo do que pode vir surgindo e da carga genética que a gente carrega, por exemplo, homens que já tenham familiares com hipertensão, com cardiopatia, eles vão começar a fazer uma prevenção um pouco mais cedo, mas é importante. Claro que agora no Novembro Azul muitas pessoas falam mais assim acentuadamente no câncer de próstata, mas a saúde do homem é tão preciosa quanto a da mulher, então precisa também uma prevenção contínua, né? E o que os homens devem fazer no dia a dia para reduzir esses riscos, então, e melhorar a qualidade de vida? Aí a gente tem uma série de protocolos que a gente bate, fala, né? E às vezes as pessoas ainda não entendem, né? Para não chegar nessa fase mais curativa, né? De precisar de terapia medicamentosa, os devidos acompanhamentos, a prevenção ela sempre vai estar, né? Numa vida equilibrada. Se tu tiver muito bem alimentado, nutrido, né? Com alimentações saudáveis, bem hidratado, né? Uma ótima qualidade de sono. A gente não fala em quantidade de horas, apesar de se dizer em torno de 7 a 9 horas para um adulto, mas depende muito da qualidade, do quanto esse sono vai te revigorar, né? Um sono de qualidade, ele estabiliza o humor, né? Então a gente não se dá conta. E o humor para uma vida estressante, urbana, ele é fundamental, porque senão ele desencadeia ansiedade, depressão, então traz uma série de outras questões. A gente não valoriza tanto esses pequenos cuidados, né? Alimentos não tão gordurosos, não é só uma questão de saúde fisiológica, né? De colesterol, alterações nesse sentido, mas também essas outras questões que envolvem o nosso processo metabólico, que faz com que a gente também tenha uma qualidade mental, né? O mental não está só associado às questões emocionais, e sim também o quanto que a gente nutre esse corpo, esse cérebro, para que ele tenha o seu desenvolvimento de uma forma saudável, né? Produza os hormônios de prazer, porque daí não adianta as pessoas também terem fatores, né, interessantes e prazerosos na vida se a gente não consegue, de fato, reter isso, né? Então, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, né? E aí a gente vive momentos onde a prática de atividade física ela é muito divulgada, todo mundo super performático, né, nas suas atividades físicas, e esquece que ela tem que gerar prazer. Então, não existe uma atividade que seja interessante, o interessante é a que te dá prazer, a que te dá vontade de praticar. Então, nesse momento, a gente fala de que há um equilíbrio corpo, mente e espírito, né? Então, é muito importante que a gente encontre tudo isso. E um trabalho que também não te cause grandes estresses, né? Então, é muito importante a gente ter todo esse olhar, porque senão, obviamente, em desequilíbrio, a gente vai poder chegar a níveis de adoecimento que não necessariamente os cânceres, né? Mas outros níveis de adoecimento mentais em geral, como burnout, estresse, ansiedade, né? Ou outros mais associados às emoções só, que é um pouquinho mais leve, mais fácil de tratar, e além dos fisiológicos aí que a doutora já citou.
E quais são as ações da Fevale agora no Novembro Azul? Bom, seria incentivar, né, o que os funcionários procurem atendimento, tem a clínica, tem o SESMIT, que também pode dar orientações, né? Tem os exames também que podem ser feitos, podem ser solicitados por nós aqui. Tem as palestras com o psicólogo também. A gente tem o programa que a doutora criou, inclusive, vai deixar esse legado para nós, que é o programa Bem Me Quero, né? E a partir dessa semana a gente já começa com ações ali na Rua Coberta também. Então é importante que o pessoal também fique ligado ali, porque vamos fazer algumas ações em conjunto com o CIS. Dia 27, ali no Espaço Sicredi, a gente vai fazer também uma palestra, uma roda de conversa para poder falar um pouquinho mais sobre a saúde do homem, essa construção dessa masculinidade hegemônica tóxica aí que faz com que a gente não procure, né, os médicos só quando a gente já tem sintomas. E aí, que nem a doutora comentou, quando o sintoma aparece é porque o problema já está posto, né? Dificilmente a gente vai identificar sem o sintoma alguns processos, principalmente do câncer de próstata. Então, essas ações que a gente está tendo hoje dentro da universidade, que ao longo da semana, inclusive, a gente vai estar potencializando mais. Então, para o pessoal ficar ligado no informativo interno, né, do endomarketing ali, que a gente vai passar cronogramas mais específicos, horários, tudo bem certinho. E agora, para a gente finalizar o bate-papo diretamente para a câmera, vocês podem deixar uma mensagem para os homens, né, sobre a importância, então, de se cuidarem da saúde. Bom, a minha mensagem é que os homens cuidem-se mais e que procurem maneiras de prevenção, né? Assim como a gente vê, tanto na parte estética, o homem já faz a unha, cuida do cabelo, da pele, passa um hidratante, passa um protetor solar. Ele também tem que ir no médico, ele também tem que deixar esses preconceitos de lado, esses tabus de lado e procurar a prevenção, a fazer bastante atividade física, né? E há uma alimentação saudável, hidratação, é esse o meu recado. Se cuidar um pouquinho mais, a gente merece. Deixa o meu recado também, então, vamos lá. Para que os rapazes aí não deixem de lado, né, o autocuidado. O autocuidado começa com esse pequeno olhar já dentro de casa, né? Então, mude alguns pequenos hábitos, já ajuda muito na prevenção. Melhorar a alimentação, melhorar sono, né, que a gente consiga também quebrar o tabu da saúde mental, para que os rapazes aí busquem mais terapia, não mata, né, não dói, é totalmente aconselhável, não tem restrição clínica, né, todo mundo tá possível e passível de realizar autoconhecimento e terapia, faz bem. Então, agradeço muito a participação de vocês aqui no Podcast Xion. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Então, neste episódio do Podcast Xion, no bloco do PodSesmit, conversamos sobre o Novembro Azul com a médica da Medicina do Trabalho da Fevale, Suzana Freitas de Oliveira, e o psicólogo Neymar Gil. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastion Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é dos meus colegas Laura Stum, Liz Cardoso, Ramon Ferreira, Riquelme Pereira, Misael Monserrat e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até mais!